Como prometi, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série sobre o poder terapêutico do perdão. Eu recomendo que você coloque um fone de ouvido, pegue o seu caderno, a sua caneta, porque não será algo raso, vai ser intenso e você já vai poder aplicar alguns ensinamentos que eu vou compartilhar aqui com você. Combinado? E para iniciar a nossa conversa, é primordial você compreender o seguinte, que é a coisa básica do nosso assunto. O que é perdão e o que não é? Quando você pensa em perdão, você pensa no quê? Em esquecer? Em voltar a conviver? Em deixar para lá? Pois é exatamente essa confusão que destrói a saúde emocional de muita gente. E hoje eu vou te mostrar por que a maioria das pessoas acha que perdoou, mas na verdade só empurrou a dor para o inconsciente. Isso custa um preço muito alto. Por trás existe ansiedade, sintomas físicos e até bloqueios de vida. Para você que ainda não me conhece, ou se é novo aqui no canal ou nesse perfil, eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, hipnoterapeuta, especialista em comportamento humano e um estudioso sobre pessoas. Eu trabalho com famílias, pais, pessoas que buscam reconstruir a sua história emocional, com formação de líderes, entre outras coisas a respeito do ser humano. E aqui no canal Pais Bons, Filhos Melhores, ou nesse meu perfil, eu falo de comportamento, de traumas, de neurociência, de psicanálise aplicada na sua vida e transformação emocional real e de forma prática. Então se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, ative as notificações para você acompanhar essa série completa sobre perdão. Coloca um fone de ouvido, pega um papel e uma caneta e eu preciso da sua atenção nesse momento agora. Tudo bem? Então vamos lá. O perdão na psicologia é um processo intrapsíquico, não é um ato social. E eu vou te explicar isso. Vamos começar corrigindo a maior distorção sobre esse tema que é muito importante para a saúde mental e também a saúde física. Perdoar não é retomar contato. Quebra o primeiro mito aqui. Perdoar não é desculpar o agressor. Perdoar não é aceitar aquilo que é inaceitável. E na psicologia mais aprofundada, perdão é a quebra de um vínculo traumático inconsciente que mantém você preso a quem te feriu. Ponto. Freud descreveu isso como fixação, quando a energia psíquica ela fica parada num ponto do passado. Jung, ele chama de complexo emocional, um núcleo de dor que ativa sempre que algo toca nele. Daniel Goleman descreve isso como loop de ruminância emocional. Então perceba. O ponto 2 é o seguinte, eu quero te contar um caso clínico, sem identificar ninguém, é claro, que possa melhorar a sua compreensão. Eu atendi uma pessoa que dizia ter perdoado seu cônjuge porque estava numa relação abusiva. Quando a gente conversou, eu percebi 3 sinais clássicos do estado de não perdão. Ela ainda justificava o agressor. Ela ainda tinha reações intensas ao mencionar o nome dele. Ela ainda organizava escolhas atuais reagindo à dor do passado, à dor antiga. E na prática, então, ela não perdoou. E na verdade, ela só anestesiou essa dor, o que é totalmente diferente de perdoar de forma genuína. Isso estava destruindo a vida afetiva atual dela. Então entenda que perdão não é um sentimento, é um processo neurológico e também neurobiológico. Quando você revive a mágoa, o que acontece biologicamente? Acontece a ativação da sua amígdala cerebral, que é o centro do medo, o aumento de cortisol e de adrenalina e noradrenalina, existe uma desregulação do sistema nervoso autônomo, um bloqueio do seu córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo seu raciocínio. E olha a diferença. O perdão verdadeiro, ele produz a diminuição da hiperativação amigdalar. Existe mais atividade no seu córtex pré-frontal. Existe a regulação do sistema vagal e o aumento da sua serotonina. Ou seja, o perdão não é bonito, é fisiologia purinha. Você compreendeu isso? Agora eu te explico. O perdão do ponto de vista psicanalítico. Freud, ele não falava a palavra perdão exatamente assim, mas o processo é idêntico ao que ele chamava de elaboração do afeto, trabalho de luto, sublimação, ressignificação e quebra de repetição. E na antropologia, o estudo da antropologia, que é de Gregory Bateson, por exemplo, ele poderia acrescentar que você só sai do problema quando muda o nível da consciência. Isso que estamos fazendo aqui nesse exato momento. Já Viktor Frankl, que é uma pessoa que eu gosto muito, ele diria: quando encontramos sentido na dor, ela para de nos destruir. Você sabe a real diferença entre perdoar
e reprimir a dor? Grande parte das pessoas ainda não perdoou. Na verdade, ela fez uma dissociação. E quais são os sinais claros disso? Você diz que perdoou, mas evita falar do assunto. Você diz que perdoou, mas sente um aperto no peito ao lembrar da pessoa ou da cena ou do ato. Você diz que perdoou, mas ainda reage com medo ou raiva intensa em situações parecidas. O nome disso é repressão. Psicanaliticamente falando, o nome disso é deslocamento, negação e racionalização. Então me deixa te contar mais um caso clínico, um exemplo real, para que você possa melhorar a sua compreensão. Típico de repressão emocional. Um paciente afirmava ter perdoado o pai que era alcoólatra. Mas sempre que o chefe levantava o tom de voz para ele simplesmente travava, amigo, congelava. Ou seja, era o menino ferido reagindo ainda àquela situação. Isso não é perdão, é trauma ativo. Então eu quero agora te ensinar uma prática que você pode aplicar, se assim você quiser, que é um exercício para você que me assiste agora nesse exato momento. E aqui entra o valor prático que estava faltando. Então anota aí no seu caderno para que você possa fazer isso de forma tranquila. Agora me responde o seguinte: o que exatamente essa pessoa fez que te feriu? Qual foi o impacto real disso em você? Nomeie os prejuízos que você teve. Seja honesto com você mesmo. E como isso aparece hoje nos seus comportamentos? Quando eu penso nisso, quando você pensa nisso, o que você ainda sente no seu corpo? Eu quero te afirmar que, se ainda existe carga emocional, não houve perdão genuíno. Houve apenas uma esquiva. Como se fosse colocar a poeira debaixo do seu tapete, entende? Então olha quanta coisa importante nós aprendemos nesse vídeo de hoje. Hoje você entendeu que perdão é um processo interno e responsável, não é esquecer, não é reconectar, não é justificar o agressor, é desativar o complexo emocional e quebrar o vínculo que te traumatizou. Então, no próximo vídeo, no próximo episódio, eu vou te mostrar como o estado de não perdão adoece a sua mente e por que pessoas que carregam mágoas se tornam pessoas mais ansiosas, mais tensas, mais reativas e até mais desconfiadas do mundo. Isso destrói qualquer relacionamento. Então não perca os próximos episódios, que será bênção na sua vida. Eu posso garantir isso para você. Então, até lá, um grande abraço para você e que Deus abençoe a sua vida.